Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva, um urologista com 35 anos de experiência, e hoje vamos analisar o tema Por que acordamos para urinar à noite? O impacto da hidratação na saúde dos idosos. Já alguma vez se viu a olhar para o teto às 2 da manhã, com o corpo a clamar por uma ida à casa de banho, sentindo uma perturbação no seu sono profundo que parece ocorrer noite após noite? Mesmo que a sua ingestão de líquidos durante o dia não seja excessiva, garanto-lhe que não está sozinho. Esta é uma realidade partilhada por uma vasta comunidade de idosos em Portugal, onde a promessa de uma noite de sono ininterrupto muitas vezes se desfaz perante a necessidade premente de urinar. Mas este problema vai muito além de uma simples interrupção do descanso. Estamos a falar de um ciclo vicioso que começa com o acordar exausto, persiste com a sensação de tontura e desorientação e culmina com um risco aumentado de quedas perigosas na penumbra da noite. No entanto, há uma luz ao fundo do túnel, uma perspectiva esperançosa, uma alteração aparentemente pequena, mas estrategicamente pensada, na forma como gerimos a nossa ingestão de água, pode ser o catalisador para uma transformação significativa. Neste vídeo, teremos o privilégio de mergulhar na sabedoria de um urologista sênior, eu próprio, Dr. Miguel Silva, que irá desvendar um erro subtil, mas generalizado, que a maioria das pessoas comete sem sequer se aperceber das suas consequências. Mas antes de embarcarmos nesta jornada de descoberta, gostaria de estabelecer uma ligação pessoal consigo. Partilhe a sua história nos comentários abaixo. Onde está a assistir a este vídeo e que horas são no seu relógio? Cada pedacinho da sua experiência é invaluável para mim. E se, ao final deste vídeo, sentir que obteve conhecimento valioso, por favor, não hesite em subscrever ao meu canal. Desta forma, garantir-lhe-ei que nunca perderá as preciosas dicas de saúde que partilho regularmente. Imagine a cena. Lá fora, o mundo está envolto num manto de silêncio, imerso num sono profundo e reparador. Contudo, em muitas casas portuguesas, essa tranquilidade é quebrada pelo barulho de passos lentos e hesitantes. Muitos idosos veem-se obrigados a abandonar o conforto das suas camas, repetidamente, para a inevitável ida à casa de banho. Inicialmente, este pode parecer um inconveniente menor, uma peculiaridade inofensiva do envelhecimento. Mas, com o passar do tempo, as consequências acumulam-se e manifestam-se de formas cada vez mais profundas. A sua energia vital é drenada, o seu humor torna-se mais volátil e até a sua autoconfiança começa a erodir. Você deita-se na cama, com os olhos bem abertos no escuro, numa batalha silenciosa contra o relógio, esperando desesperadamente que o sono volte. Mas por vezes, ele recusa-se a regressar. E o resultado é um novo dia que começa com uma sensação esmagadora de cansaço, dores persistentes e um sentimento profundo de frustração. Mas já parou realmente para ponderar o porquê por trás deste ciclo? Por que é que o seu próprio corpo se recusa a conceder-lhe uma noite de descanso ininterrupto? Vamos aprofundar esta questão com a delicadeza e a atenção que ela merece. O nosso corpo é uma máquina biológica extraordinária, e dentro dele, os seus rins e a sua bexiga operam em perfeita sincronia, como uma equipa bem oleada, realizando tarefas vitais de forma quase imperceptível. Os rins, esses filtros incansáveis, trabalham incessantemente para purificar o seu sangue, removendo os produtos residuais que, posteriormente, são transformados em urina. A bexiga, por sua vez, atua como um reservatório seguro, armazenando essa urina, até que o momento seja o mais adequado para a sua libertação. Durante o dia, este processo desenrola-se com uma eficiência notável, adaptando-se às exigências da sua vida ativa. No entanto, quando a noite cai e o corpo se prepara para o descanso, algo fundamental muda. O seu organismo foi concebido com uma inteligência intrínseca para diminuir significativamente a produção de urina, permitindo-lhe, idealmente, desfrutar de um sono ininterrupto e restaurador. Este delicado equilíbrio é meticulosamente regulado por uma hormona crucial, a ADH, a hormona antidiurética. Contudo, à medida que os anos avançam e o corpo envelhece, a produção desta hormona pode diminuir. O resultado? Uma maior formação de urina, mesmo quando está a dormir. Esta é uma das principais razões que levam muitos idosos a sentirem a necessidade de se levantar e ir à casa de banho por vezes 2, 3 ou até mais vezes durante a noite. Esta condição, amplamente reconhecida na medicina, é carinhosamente conhecida como nictúria. Mas é fundamental entender que a nictúria não é uma doença em si mesma. Pelo contrário, ela serve como um mensageiro, um sinal eloquente que o seu corpo está a tentar comunicar consigo. Nos indivíduos idosos,
Uma das causas mais comuns para a nictúria é o enfraquecimento gradual da musculatura da bexiga. Assim como as articulações dos joelhos ou outras partes do corpo podem perder a sua força e flexibilidade com a idade, os músculos da bexiga também podem tornar-se menos elásticos e robustos. Esta perda de elasticidade significa que a bexiga pode não ser capaz de armazenar a mesma quantidade de urina que armazenava antes, resultando numa necessidade mais frequente de urinar. Para os homens existe uma causa adicional e particularmente relevante que pode contribuir para a nictúria: a hiperplasia prostática benigna, HBP. Esta condição refere-se ao aumento benigno da glândula prostática, um processo natural que acontece com a idade. Quando a próstata aumenta, ela pode comprimir a uretra, o canal que transporta a urina para fora do corpo. Esta compressão dificulta o esvaziamento completo da bexiga. Assim, mesmo após urinar, uma porção de urina pode permanecer na bexiga, levando a um enchimento mais rápido e, consequentemente, a necessidade de urinar novamente em pouco tempo. Nas mulheres, especialmente após a menopausa, as flutuações e a diminuição dos níveis hormonais podem tornar a bexiga mais sensível. Mesmo uma pequena acumulação de urina pode desencadear uma forte e urgente necessidade de ir à casa de banho. Para além destas questões específicas de gênero e idade, existem outras condições de saúde comuns na população idosa portuguesa, que podem influenciar o funcionamento dos rins e da bexiga. A diabetes tipo 2 e a hipertensão são dois exemplos proeminentes. Em pessoas com níveis elevados de açúcar no sangue, diabetes, o corpo tenta eliminar o excesso de glicose através da urina, o que aumenta o volume urinário e a frequência da micção, especialmente durante a noite. Contudo, é crucial reter esta informação. Nem todos os casos de micção noturna podem ser atribuídos a uma condição médica subjacente grave. E esta é, talvez, a parte mais encorajadora da mensagem. Em muitas situações, a causa reside simplesmente na forma como gerimos a nossa hidratação, especialmente nas últimas horas do dia. Por exemplo, é comum observar que, se uma pessoa passa o dia sem beber água suficiente e de repente ingere 2 ou 3 copos grandes de líquidos após o jantar, os seus rins são subitamente obrigados a trabalhar em regime de sobrecarga. Isso acontece precisamente na altura em que o corpo deveria estar a desacelerar e a preparar-se para o descanso. Além disso, muitos portugueses têm o hábito de desfrutar de chá ou café à noite, desconhecendo que a cafeína é um estimulante da bexiga e um diurético. Estes são pequenos hábitos, aparentemente inofensivos, mas que, acumulados ao longo de meses e anos, podem minar silenciosamente a qualidade do seu sono e a sua vitalidade. É por esta razão que, quando um idoso se apresenta com queixas de nictúria, um médico experiente e atencioso não se apressará a prescrever medicação. A primeira linha de investigação será sempre a sua rotina de hidratação. Questões como: qual é o seu padrão de ingestão de água? A que horas costuma beber? Beber ao longo do dia ou beber grandes volumes de uma vez à noite? São cruciais. Em Portugal, existe uma crença popular de que beber muita água à noite é uma forma eficaz de limpar o sistema. No entanto, os seus rins não precisam de realizar uma limpeza enquanto dorme. Eles também necessitam de descanso e recuperação. Portanto, o primeiro passo, e o mais gentil, não envolve um comprimido, mas sim uma observação atenta e consciente dos seus padrões de ingestão de água. O segredo está em equilibrar a sua hidratação ao longo do dia. Reduza a ingestão de grandes volumes de líquidos após as 19 horas ou 20 horas. Se sentir sede à noite, opte por água morna ou chás de ervas suaves, como chá de camomila, erva cidreira ou tília, em vez de bebidas com cafeína. Acima de tudo, trate a sua bexiga com gentileza, permitindo-lhe descansar enquanto você descansa. Porque o sono, especialmente na sua idade, não é um luxo, mas sim um pilar fundamental da sua saúde. Ele desempenha um papel crucial na manutenção da sua memória, no fortalecimento do seu sistema imunitário e na promoção do seu bem-estar emocional. Se notar que acorda 1 ou 2 vezes por noite, não há motivo para pânico. Mas se esta frequência se torna constante e começa a afetar significativamente a sua qualidade de vida, é fundamental que converse com o seu médico. O seu corpo está a comunicar consigo através de sinais subtis, e a nictúria é um desses sinais. Ouça-o com atenção e responda com mudanças simples e ponderadas. A ideia de que beber mais água, especialmente à noite, ajuda a expulsar toxinas, é uma crença profundamente enraizada em muitas culturas, incluindo a portuguesa.
Muitos idosos veem esta prática como um ritual de purificação, um hábito saudável que contribui para manter o corpo fresco e revitalizado. Mas o que aconteceria se eu lhe dissesse que, ironicamente, essa mesma prática, com as melhores das intenções, pode ser a causa principal por trás das suas interrupções noturnas para ir à casa de banho? Sim, até os hábitos mais bem-intencionados, quando aplicados no momento errado, podem silenciosamente sabotar a qualidade do seu sono e, por extensão, a sua saúde global. Vamos desvendar este paradoxo com compaixão e clareza. Os seus rins são, como já referi, órgãos incrivelmente trabalhadores. A sua função primordial é filtrar o sangue e eliminar os resíduos metabólicos sob a forma de urina. Este é um processo contínuo e vital que se desenrola tanto de dia como de noite. No entanto, a natureza, na sua infinita sabedoria, projetou o corpo humano de uma forma que, durante o período noturno, os rins diminuem a sua atividade. Esta desaceleração é crucial para permitir que desfrute de um sono profundo e ininterrupto. O seu corpo produz uma hormona especializada, a ADH, hormona antidiurética, que atua como um maestro, instruindo os rins a reterem mais água e a produzirem menos urina durante a noite. Contudo, quando se ingere uma quantidade excessiva de água pouco antes de dormir, este sistema natural e finamente ajustado é sobrecarregado. Os rins são forçados a processar uma quantidade desnecessária de líquido, e a bexiga enche-se a um ritmo acelerado. Como consequência, surge a necessidade premente de se levantar e ir à casa de banho, muitas vezes apenas 1 hora depois de ter adormecido. Este é, sem dúvida, um dos erros mais comuns que observamos em pacientes idosos em Portugal. O consumo de 2 ou 3 copos de água cheios após o jantar ou imediatamente antes de deitar. Este hábito, em vez de beneficiar o corpo, apenas o força a trabalhar numa altura em que deveria estar a descansar. Permita-me ilustrar com uma analogia simples. Imagine que a sua empregada, depois de um dia exaustivo de trabalho, está finalmente pronta para o merecido descanso. De repente, você apresenta-lhe uma pilha enorme de louça suja e pede-lhe que a lave imediatamente. É precisamente isso que estamos a fazer aos nossos rins ao sobrecarregá-los com água em excesso à noite. Além deste erro, existe outro igualmente comum e aparentemente inofensivo. Muitos idosos bebem muito pouca água durante a manhã e a tarde. As razões podem variar. Esquecem-se ou evitam beber para não terem de ir à casa de banho com frequência quando estão fora de casa. Ao anoitecer, apercebem-se que não se hidrataram adequadamente e, num esforço para compensar, tentam beber uma grande quantidade de uma só vez. No entanto, o corpo humano não armazena água como um camelo. Ele processa cada ingestão individualmente. Assim, se beber 3 copos de água depois das 19 horas para compensar a desidratação do dia, os seus rins interpretarão isso como uma carga de trabalho noturna, e não como um equilíbrio hídrico ao longo do dia. Esta ingestão desequilibrada de água confunde o corpo, perturba o sono e, com o tempo, pode enfraquecer o controlo e o ritmo da bexiga. Existe um terceiro erro, bastante popular nas casas portuguesas, especialmente entre os idosos: o consumo de chá ou café à noite, por vezes depois das 18 ou até mais tarde. Muitos apreciam uma última chávena destas bebidas antes de dormir, particularmente durante os meses mais frios. No entanto, tanto o chá quanto o café contêm cafeína, um diurético suave. Isto significa que a cafeína estimula o corpo a produzir mais urina. Além disso, a cafeína pode irritar o revestimento da bexiga, tornando-a mais sensível. Assim, mesmo que a sua bexiga não esteja completamente cheia, pode sentir uma necessidade urgente de ir à casa de banho. Isto é particularmente problemático para idosos cuja capacidade da bexiga já diminuiu devido à idade. Pequenas quantidades de líquido podem fazer com que sintam uma necessidade imediata de urinar. Num estudo recente conduzido num proeminente centro de urologia em Portugal, foi revelador constatar que mais de 70% dos pacientes idosos que se queixavam de micção noturna frequente não apresentavam nenhuma patologia grave. Não tinham diabetes, nem infecções urinárias, nem mesmo um aumento significativo da próstata. A causa subjacente, para a grande maioria, era simplesmente uma rotina de hidratação inadequada, que, de forma silenciosa e persistente, estava a perturbar o seu sono. O problema não residia num defeito do corpo, mas sim na forma como exigimos que ele funcionasse, no momento errado e da forma errada. Portanto, é imperativo que cada idoso compreenda esta verdade fundamental.
A hidratação é sem dúvida vital para a saúde, mas o timing é absolutamente tudo. A água deve ser a sua aliada fiel durante o dia. Bebe-a de forma gradual e constante, desde o momento em que acorda até ao início da noite. O objetivo é reduzir a ingestão de grandes volumes de líquidos após as 19 horas. Se sentir um ligeiro ressecamento na boca à noite, opte por 1 ou 2 golos de água morna, em vez de um copo cheio. Substitua os chás ou cafés noturnos por alternativas de ervas, como o chá de tilha, cidreira ou camomila, ou melhor ainda, um copo de leite morno com um toque de curcuma. Estas opções são suaves, promovem a calma e, crucialmente, não estimulam a sua bexiga. Se adotar este ritmo durante apenas uma semana, é provável que comece a notar uma diminuição significativa das interrupções noturnas. As suas manhãs tornar-se mais frescas, o seu equilíbrio e níveis de energia melhorarão, e, acima de tudo, o seu corpo agradecerá por lhe conceder o descanso reparador que realmente merece. Muitos idosos em Portugal iniciam o dia com uma sensação de cansaço profundo, não porque não dormiram, mas porque o seu sono foi consistentemente fragmentado. Você adormece, sim, num sono profundo, mas após apenas 1 ou 2 horas, a sua bexiga cutuca-o insistentemente, como uma criança impaciente exigindo que se levante. Esta situação é muito mais do que um mero incômodo. É um ladrão silencioso que rouba o seu descanso, drena a sua vitalidade e, ao longo do tempo, pode ter um impacto prejudicial na sua pressão arterial e na sua memória. No entanto, a boa notícia é que esta não é uma sentença perpétua. Em muitos casos, com a implementação de apenas algumas alterações simples e conscientes nos seus hábitos de ingestão de água, pode experimentar uma melhoria notável e duradoura. Vamos então detalhar a forma correta de beber água. Não se trata apenas da quantidade, mas sim do quando e do como. Para a maioria dos idosos portugueses, a recomendação médica para a ingestão diária de água situa-se entre 2 e 2,5 litros, o que equivale a aproximadamente 8 a 10 copos. Este volume pode parecer substancial, mas a chave reside em não o consumir de uma só vez. O segredo está na distribuição equitativa da sua ingestão de água ao longo do dia, seguindo o ritmo suave e constante do sol, desde o amanhecer até ao crepúsculo. Comece o seu dia com um copo de água logo após acordar. Este simples gesto ajuda a ativar o seu sistema digestivo e os seus rins de forma natural. Entre o pequeno almoço e o almoço, procure beber mais 1 ou 2 copos. Esta prática mantém o seu corpo hidratado e a sua mente alerta. Durante a tarde, especialmente nos meses mais quentes em Portugal, beba mais 2 ou 3 copos, mas faça-o em pequenos golos, não em grandes goles apressados. É depois das 19 que a sabedoria se torna mais crucial. Reduza gradualmente a sua ingestão de líquidos. Beba apenas se sentir sede, mas evite beber copos cheios, especialmente à medida que se aproxima da hora de dormir. Os seus rins e a sua bexiga não têm um botão de desligar. Se os sobrecarregar com uma grande quantidade de água às 21 horas, eles começarão a trabalhar intensamente, precisamente quando o seu corpo está a preparar-se para o descanso. Esta atividade noturna do sistema urinário leva a um sono fragmentado, privando o seu corpo dos preciosos ciclos de sono profundo e reparador. Quando isso acontece noite após noite, você acorda com a sensação de estar mais velho do que realmente é. Muitas pessoas acreditam erradamente que podem compensar a desidratação acumulada durante o dia simplesmente bebendo uma quantidade excessiva de água à noite. Contudo, o corpo humano não funciona como um tanque que se enche e armazena líquidos. É mais preciso vê-lo como um riacho que flui. Necessita de uma hidratação contínua e constante ao longo de todo o dia. Agora, vamos abordar um hábito noturno muito comum em muitas casas portuguesas: o chocolate quente ou o café pós-jantar. Embora estas bebidas possam ser reconfortantes, contêm cafeína, um conhecido estimulante da bexiga. Mesmo pequenas quantidades de cafeína podem enviar sinais à sua bexiga para que esvazie, mesmo que não esteja completamente cheia. Se está a lutar contra a micção noturna frequente, pode ser uma decisão inteligente evitar chá, café ou quaisquer bebidas gaseificadas depois das 18 horas. Em vez disso, considere optar por bebidas calmantes, como o chá de gengibre ou um copo de leite morno. Estas bebidas não só contribuem para um sono mais tranquilo, como também ajudam a acalmar inflamações e a apoiar a digestão e, ao contrário das bebidas com cafeína, não forçam os rins a trabalhar em excesso durante a noite. Aqui está mais uma dica sutil, mas altamente eficaz. Estabeleça uma rotina de ir à casa de banho imediatamente antes de se deitar.
Mesmo que não sinta uma necessidade premente de urinar, este simples passo ajuda a esvaziar a bexiga o máximo possível, o que pode atrasar a próxima necessidade em várias horas. Se implementar estes pequenos ajustes na sua rotina durante apenas uma semana, é muito provável que comece a notar uma diferença significativa, não só na qualidade do seu sono, mas também na forma como se sente de manhã. O seu corpo poderá sentir-se mais leve, a sua mente mais calma e o seu humor mais positivo. E lembre-se, a hidratação não se limita apenas à água pura. Muitos pratos tradicionais portugueses, como sopas de legumes, saladas com pepino e caldos leves como a canja, contribuem de forma saudável para a sua ingestão diária de líquidos. Mas, novamente, o timing é crucial. Estes alimentos hidratantes são mais benéficos quando consumidos antes do pôr do sol e não ao jantar. Você dedicou uma vida inteira a responsabilidades, a superar desafios e a esforçar-se. Agora, nesta fase da vida, merece desfrutar de um descanso profundo e verdadeiramente reparador. E o sono, meu caro amigo, é um dos mais poderosos remédios que a natureza nos concedeu. Portanto, não permita que pequenos erros o privem dele. Trate a sua hidratação como um apoio firme e constante, bem planeada, sempre disponível e no momento certo, longe de ser apressada ou esquecida. Que as suas noites sejam tranquilas, que o seu sono seja completo e que as suas manhãs o acolham com renovada energia e uma profunda sensação de paz. Conclusão detalhada. À medida que nos aproximamos do fecho desta nossa conversa, gostaria de partilhar consigo uma mensagem que emana do fundo do coração, com a gentileza e o cuidado de um médico de família que verdadeiramente se importa. Acordar várias vezes durante a noite para urinar é uma experiência incrivelmente comum entre os idosos em Portugal, e é inegável que a sua prevalência aumenta com o avançar da idade. Contudo, permita-me reiterar algo de extrema importância. A micção noturna frequente não é, de forma alguma, um destino inevitável ou uma parte normal do envelhecimento. Pelo contrário, é uma condição que pode ser gerida e, em muitos casos, significativamente melhorada através da adoção de hábitos e práticas corretas. Não se trata de reduzir drasticamente a sua ingestão total de água. Esse é um erro comum que muitas pessoas cometem na tentativa de evitar as interrupções noturnas. O verdadeiro segredo reside em fornecer ao seu corpo a água de que necessita, mas no momento certo, na quantidade adequada e com um ritmo consciente. Pense na hidratação como o ato de cuidar de uma planta delicada. Você não a inunda de água à noite, em vez disso, rega-a suavemente e de forma consistente durante o dia, garantindo que ela se mantém saudável sem perturbar o seu ciclo noturno de descanso. Se as suas noites são pontuadas por interrupções, se o seu sono se sente incompleto e se as suas manhãs são marcadas pela letargia e pelo cansaço, por favor, compreenda que não está sozinho nesta jornada. Milhares de idosos em Portugal partilham exatamente as mesmas sensações e desafios, e, surpreendentemente, a grande maioria não sofre de nenhuma condição médica grave. Simplesmente não se aperceberam de que uma série de pequenas, mas estratégicas, mudanças na sua rotina de ingestão de água poderiam restaurar a serenidade e a paz às suas noites. Agora que detém este conhecimento, e o conhecimento é uma ferramenta poderosa e libertadora, está na altura de agir, mas sem pressão ou ansiedade. Abrace esta mudança gradualmente. Não se force a transformações drásticas. Comece com a consciência. Observe atentamente os seus hábitos de hidratação. Esforce-se por beber mais água antes do almoço e diminua a ingestão de líquidos após as 19 horas ou 20 horas. Substitua o café ou chá noturno por uma reconfortante chávena de chá de ervas, como camomila, tília ou cidreira, ou um copo de leite morno. E, por fim, faça da ida à casa de banho imediatamente antes de deitar uma rotina inegociável, mesmo que a necessidade de urinar seja mínima. Estes são pequenos passos, é verdade, mas são precisamente estes pequenos passos cumulativos que o conduzirão a um conforto e bem-estar significativamente maiores. E se, após implementar todas estas sugestões, ainda se aperceber que acorda várias vezes durante a noite, não hesite em procurar aconselhamento médico. Converse com o seu médico de família ou marque uma consulta com um urologista. Por vezes, podem existir condições subjacentes que requerem atenção médica, como uma próstata aumentada, nos homens, ou um controle inadequado do açúcar no sangue, no caso da diabetes. A boa notícia é que estas condições são tratáveis. Não guarde o seu desconforto para si. Não há absolutamente nenhuma vergonha em procurar ajuda
e fazer perguntas sobre a sua saúde. Você dedicou a sua vida a cuidar dos outros. Agora é a sua vez de ser cuidado, porque um sono profundo e ininterrupto não é um luxo na velhice, é na verdade um medicamento poderoso. Ele cura o coração, afia a memória, acalma os nervos e fortalece a alma. Quando o seu sono é reparador, o seu humor melhora, o seu corpo repara-se eficientemente e os seus dias começam com clareza mental e uma sensação de calma interior. Portanto, lembre-se sempre: cuidar do seu sono é cuidar do seu coração, da sua mente e do seu bem-estar geral. E antes de nos despedirmos hoje, tenho um pequeno e sincero pedido. Se este vídeo lhe foi útil, por favor considere partilhá-lo com alguém que ama, um amigo, um familiar, um vizinho. Permita que eles também descubram o conforto da compreensão e a esperança que as mudanças simples podem trazer. E se deseja continuar a receber mais dicas de saúde valiosas, apresentadas de forma clara e próxima do seu coração, por favor, considere subscrever ao meu canal. A minha missão é partilhar conhecimento de forma gentil e acessível. Muito obrigado a todos por assistirem e cuidem-se sempre.